Fala aí, nação rubro-negra, o Mengão tem mais um grande desafio pela frente. Dessa vez, o adversário é internacional, isso mesmo. Depois de encarar uma sequência de jogos intensos, o Flamengo se prepara para um confronto que promete ser eletrizante, isso mesmo. É com o Deportivo Táchira, que tem mais uma jogada que vai mudar a Libertadores, isso mesmo. Pedro está de volta. Será que ele retoma a boa fase e ajuda o time a brilhar? Além disso, vamos conferir a análise de Renata Fã, torcedora fanática do Inter, que já deu sua opinião sobre o jogo que ocorreu no final de semana. E claro, sobre o nosso Mengão. Será que ela está confiante ou já está preocupada demais? Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixando aí os créditos para o Jogo Aberto e também para a ESPN Brasil. Agora sim, vamos pro vídeo. Aqui no Jogo Aberto pra gente. E queremos saber se Pedro tem já data de retorno confirmada, porque muita gente se surpreendeu que ele antecipou em um mês, mais ou menos, a recuperação, e é um jogador essencial e que faz muita falta ao Flamengo e principalmente à seleção brasileira. Bom dia pra você! Bom dia para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto, Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados, está retornando agora. O clube divulgou imagens do Camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina, no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata? É verdade, estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Felipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando. Edu, seria bem bacana para o Felipe Luiz, eu imagino que ele está contando os minutos. Aí tem essa expectativa, se volta contra o Juventude, contra o Central Córdoba ou daqui a pouco num jogo próximo a esses. Ele tem que pegar um jogo mais tranquilo, Renata, até porque ele está vindo de uma lesão séria. Eu tive 4 dessas lesões, eu sei o que de repente está passando na cabeça dele. Eu acho que é a segunda dele também, né, que ele fez uma no Fluminense e agora no Flamengo. Então ele tem que ir voltando aos poucos, né? De repente pegar um jogo onde que o Flamengo está ganhando, né? Coloca ele lá, vai dando minutagem para ele, né? Até mesmo para ele adquirir novamente a sua forma física, a sua confiança, né? Porque em determinado momento você fica com medo de fazer alguns movimentos, né? Principalmente da lesão que ele teve, né? De repente fica no seu subconsciente ali, você nem imagina. Mas eu acredito muito com o reforço do Pedro, o Flamengo com certeza vai ser muito importante dentro do campeonato e também pela temporada. Cicinho, uma pergunta bem fácil para você. Já vou começar dificultando sua vida, na verdade. Se você pudesse escolher um só, entre o Pedro, Yuri Alberto ou Vitor Roque, quem você contrataria se você tivesse um time? O meu time, sem sombra de dúvida, o Pedro. Pedro. Na verdade, essa notícia é tão boa para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Porque a seleção não tem um jogador com a característica do Pedro. E é tão importante isso que o Edu falou. Eu também tive 3 vezes, né, a lesão no joelho. E quando você é defensor, você consegue,
conduzir seus movimentos. Agora, atacante igual o Pedro, é muito importante essa recuperação dele, porque é toda hora pancada. Então ele vai estar jogando de costas, vai estar tomando pancada toda hora. E para quem voltou de uma lesão, mas ele é um jogador experiente, é um jogador que consegue ter a linha de raciocínio bem rápida. E no meu time jogaria fácil, daria até a abraçadeira de capitão. Que coisa, hein? Ele é um jogador diferenciado e ele fez a cirurgia no dia 13 de setembro. Nós já estamos no mês de abril de 2025 e a seleção não encontrou um cara para o lugar dele. Acho que o Igor Jesus até tentaram ali, mas está difícil encontrar esse 9 e um 9 ainda clássico. E o Pedro é diferente. Acho o Pedro muito decisivo, participativo. É um cara que não se esconde do jogo e ainda tem técnica também. Tem. E conseguiu jogar do lado do Gabigol, né? Fizeram gol para Dedéu. Ele, na época do Flamengo, ali com o Gabigol e o Pedro e o próprio Dorival Júnior, que conseguiu colocar essas duas peças para funcionar. Agora, a notícia é maravilhosa de um cara que sabe... Aqui é presença diária, faz gols. O jogo tá difícil, pode pifar nele, né? Jogador de pifar, né? Você adorou esse termo, Eu gostei, Eu falei pra ele esses dias, ele, de onde você tirou pifar? Eu falei, ué, vocês não falam isso no futebol? Jogando baralho. Pife. Então, um negócio... Isso aí também. Não, tem cara que... Você gosta de uma jogatina? Não, eu não gosto de jogatina, eu gosto mais do barulho da cascavel. O barulho da cascavel eu gosto muito. Agora, no caso do Pedro, esse aí, se fosse essa lesão dele, se fosse há muito tempo atrás, ele não tava voltando tão cedo não, né? Porque hoje a tecnologia está tão avançada nesse meio que o cara pode voltar, vai ter essa adaptação e pode voltar tranquilo depois de um bom tempo. Agora, não quero falar de notícias ruins, mas não tem jeito, o futebol brasileiro não para. O Colorado recebeu uma notícia ruim no último final de semana. O goleiro Sérgio Rocher precisou ser substituído na sua primeira partida com a camisa colorada em 2025, o empate do Internacional contra o Flamengo, porque ele acabou sentindo um problema na mão esquerda. Fez exames no domingo e foi constatada uma fratura em uma parte, um dedo da mão esquerda. Rocher passou por cirurgia ainda no domingo e vai desfalcar o Inter por cerca de 2 meses, o goleiro colorado. Para a partida contra o Bahia pela Libertadores da América na quinta-feira, Antony... É o Flamengo. Na próxima quinta-feira, a equipe estreia na Copa Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Antes de embarcar, Felipe Luiz vai tentar contar com reforços internos. Gerson, desfalque no último final de semana, após sentir dores na coxa cedido à seleção, será reavaliado. Quem também vai passar por exames é Léo Pereira. O zagueiro deixou o gramado do Maracanã aos 43 minutos do segundo tempo, após levar uma pancada no joelho. Os casos de Arrascaeta e Danilo são mais complicados. Ainda com dores, a dupla só deve ficar à disposição para a segunda rodada da competição internacional. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. No Botafogo, jogado pelo Inter, vinha machucado, né? Se recuperou perto da decisão do Campeonato Gaúcho, foi para a seleção uruguaia, jogou as eliminatórias pelo Uruguai e retornou para fazer a estreia dele pelo Internacional. Durou apenas 45 minutos, ele para aí, como eu falei, do Gaúcho, comemorando o empate contra o Flamengo no Maracanã. O Inter entende que poucos times vão conseguir tirar pontos do Flamengo, que é um principal candidato ao título da competição. Fez um enfrentamento de igual para igual, então o Inter vai se embalado, invicto na temporada, para a estreia contra o Bahia, ainda aqui. É isso aí, hein? Então, na quinta-feira, e tem muito pra gente falar até lá desse jogo. Tem o Flamengo também estreando na Conmebol Libertadores. A gente já chama o Cícero Melo, contando pra gente como o Flamengo vai pra essa competição, tentando reconquistar, então, a glória eterna, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Depois da estreia com empate no Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Internacional no Maracanã, o Flamengo agora tem uma competição que é sempre prioridade na Gávea, né? A Libertadores da América. Grupo C, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. A viagem vai ser nesta quarta-feira. O time do técnico Felipe Luiz tem algumas dúvidas e problemas. A dúvida é o Gerson, o meia com incômodo muscular na coxa, que ele sofreu na seleção brasileira. Não foi detectada aí uma lesão. Ele está sendo reavaliado justamente agora essa manhã, no treinamento que está acontecendo no CT Ninho do Urubu. A programação do Flamengo é o seguinte: depois desse treino, o Flamengo volta a treinar no CT Ninho do Urubu amanhã bem cedinho, 7h30 da manhã, porque a viagem
para a Venezuela está marcada para a hora do almoço, 12h30. Léo Pereira, zagueiro com dores no joelho, após os exames clínicos nesta segunda-feira, não teve detectada a lesão e por isso não deverá ser problema para a viagem. Já o meia Arrascaeta e o zagueiro Danilo estão em recuperação de lesões, seguindo o planejamento e a fisioterapia e também com trabalhos no campo. Fica a dúvida se eles vão viajar ou não. Arrascaeta, Danilo, esses dois são mais difíceis. E como última notícia aqui para a torcida rubro-negra, uma ótima notícia. O Pedro, atacante, está reintegrado ao grupo, já treinando normalmente no campo. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, todos lembram, no dia 1º de setembro do ano passado. Foi o último jogo dele contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. 3 dias depois, com a seleção brasileira em Curitiba, ele sofreu essa grave lesão. Fez cirurgia, está sem jogar aí há 7 meses e já está voltando. Tudo indica que nesse mês de abril ainda ele vai retomar a sua camisa 9 no Mengão. Voltamos aos estúdios. Isso é uma boa notícia, hein? Que bom que teremos o Pedro de volta, né? Para o futebol nacional, para o futebol do Flamengo e também para o futebol sul-americano. É isso aí, nação. O Mengão tem tudo para fazer um grande jogo com o Deportivo Táchira. Ainda mais com a volta do Pedro, né? Agora quero saber de vocês. Qual o seu palpite para esse confronto contra o Deportivo Táchira? Deixa aí aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, mete aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no Mengão. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para o Jogo Aberto, também para a Band Esporte e a ESPN Brasil. Estamos juntos, nação. Até o próximo vídeo.